Boa noite a todos. Para nós do CREA Goiás é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, mesmo porque aos nossos olhos vocês são engenheiros de informação e por essa razão já compõem o sistema profissional, o sistema Confea-CREA também. Antes de começar essa palestra, geralmente eu costumo me utilizar de uma técnica da psicologia denominada chuva de ideias, que é quando eu jogo uma palavra para vocês e vocês voltam para mim qual que é a primeira palavra que vem à mente de vocês com essa palavra que eu vou dizer. E a palavra hoje é CREA. Quando vocês escutam falar em CREA, qual que é a primeira palavra que vem à mente de vocês? Fiscalização, calma, gente. Fiscalização, felicidade, o que mais? Norma, exercício profissional, multa. Sim, por que não? Mais alguma coisa, gente? Não? Gente, tudo isso que vocês disseram tem a ver com conselho, sim. O CREA tem por função principal a fiscalização, que foi a primeira palavra que vocês disseram. Claro, traz felicidade também. E pode acarretar em alguma multa, dependendo da atuação do profissional. Tudo isso tem a ver com conselho. E também norma, uma vez que o CONFEA define resoluções e os conselhos regionais fazem cumprir essas resoluções. Então tudo isso tem a ver com conselho. E eu fiquei feliz por isso, porque geralmente as pessoas confundem um pouco qual que é a função do conselho. Confundem um pouco, por exemplo, com o sindicato, pensam que a função do conselho é representar, defender os direitos. Na verdade, não é bem isso. E aí eu quero perguntar para vocês qual que é a importância de ter conselhos, por exemplo, para registrar e fiscalizar vocês, e qual que é a importância de ter uma profissão que é regulamentada, ou seja, vocês são da área de agronomia, certo? Qual que é a importância de ter a agronomia? Perfeito. A fiscalização, ela atua também em favor do profissional. Como? Coibindo um profissional mal intencionado, impedindo que leigos atuem em nossas profissões. Então lá atrás, lá em 33, não sei se vocês lembram da crise de 29, estudando a história, houve uma crise lá, onde teve uma imigração muito grande para o Brasil. Então o que acontecia nessa imigração? Várias pessoas chegavam querendo exercer algum ofício e porventura exerciam as áreas de engenharias. Mas muitas vezes essas pessoas não tinham qualificação para isso. Então, dois engenheiros buscaram uma conversa com Getúlio Vargas, onde houve o decreto de 33, para formalizar que capacitados, qualificados, pudessem exercer as nossas profissões. Posteriormente, em 66, veio a nossa lei, fala a nossa lei porque é a lei que rege as nossas profissões, que é a 5.194, que ela traz as diretrizes de quais as profissões, das profissões do sistema, das atribuições dessas profissões, das nossas responsabilidades, perante o sistema Confea-CREA e perante o sistema profissional. Vocês vão ouvir falar muito sobre o sistema profissional, mas mais ainda do sistema Confea-CREA. São questões distintas, gente. O sistema profissional engloba algo a mais. Vocês podem ver aqui que a composição do sistema profissional envolve várias entidades, envolve instituições de ensino, e o sistema Confea-CREA, como o próprio nome já diz, envolve o Conselho Federal e os conselhos regionais de engenharia de todo o país. Então, os conselhos estão ligados a nós, profissionais, a base do sistema profissional são os profissionais, e tem por finalidade o registro, fiscalização das atividades exercidas pelos profissionais que compõem o sistema Confea-CREA. Ligados a nós profissionais também estão os sindicatos, que tem por função principal a defesa e a representação dos nossos direitos enquanto profissionais. São eles que promovem acordos coletivos, são eles que defendem e lutam pela categoria profissional. Mesmo que você não esteja afiliado ao sindicato, caso você precise utilizar dele, você pode utilizar dele, inclusive, a assessoria jurídica de forma gratuita, porque ele representa a todos os engenheiros do estado de Goiás. Não pode ter mais de um sindicato representando toda uma categoria.
Ligados a nossos profissionais também está ligado aqui à mútua, que é aquela que tem a função de conceder os benefícios oferecidos pelo sistema, né? A mútua é uma caixa de assistência aos profissionais, ou seja, só pode ser filiado à mútua aquele que for ligado, registrado no sistema Confea-CREA. E eu vou falar um pouco mais dos benefícios logo à frente. Ligados a nossos profissionais também estão as associações, né, que tem por função a integração profissional, né, e também a representação dos profissionais no plenário. Quem já ouviu falar no plenário do CREA? Recentemente eu postei uma foto, ontem inclusive teve plenário, lá do plenário do CREA. Antes de estar no conselho como assessor institucional, eu fui conselheiro representando o sindicato dos engenheiros e também a toda a categoria e as engenharias. O plenário é onde são tomadas as decisões do conselho. Que tipo de decisão, Ulisses? Registro de cursos, né? Então a instituição ela cria um curso, aprova isso junto ao MEC, né? Pega essa grade curricular, apresenta ao conselho e o conselho, o plenário, vai julgar quais atribuições aqueles profissionais vão ter. Né? Uma das atribuições, atividades do plenário e dos conselheiros é essa. Outra atribuição do plenário, aplicação de multas. Porventura a fiscalização teve presente e verificou a atuação de um leigo. Então tem que passar pelo plenário para ele aprovar, votar a favor dessa atuação, né, dessa aplicação da penalidade, por exemplo, de uma multa. Ou um caso, por exemplo, de um mal profissional que cometeu alguma falha em desrespeito ao Código de Ética Profissional, por exemplo, pode ser aplicado a ele também uma multa ou um caso mais drástico, até pode chegar num cancelamento definitivo do registro. Estão ligados aqui também ao sistema as instituições de ensino, que tem por função o que, gente? Formação do profissional, a qualificação de vocês. E geralmente quando chega na instituição de ensino, eu pergunto a seguinte questão: quando vocês escutam falar em habilitação, o que vocês lembram, gente? Habilitação. Vocês lembram disso aqui? Carteira de motorista? Então, eu quero fazer outra pergunta. Quem sabe dirigir, pode dirigir? Não. É da mesma forma em relação ao conselho e à instituição. A instituição, ela te qualifica, ela traz a sua formação, o seu conhecimento técnico. No entanto, você estando formado, qualificado, você não pode atuar na sua profissão se você não estiver registrado junto ao conselho. Porque é o conselho regional que vai te dar a habilitação para o exercício profissional, tá ok? Nós constituímos um serviço público federal, né? O CREA, o CONFEA, são autarquias públicas federais. Somos fiscalizados por essa razão pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União. Somos os responsáveis pela verificação e a fiscalização do exercício e das atividades das profissões que são reguladas pelo sistema Confea-CREA. Então, a função principal do CREA, gente, qual que é? Fiscalização, registro dos profissionais que compõem o sistema. Estamos presentes nos 26 estados, mais o Distrito Federal. Atuamos em defesa da sociedade, uma vez que se nós impedimos a atuação de leigos, naturalmente estamos defendendo a sociedade. Regulamos mais de 1,1 profissionais e 327 profissões das áreas de engenharias e geociências, que são as profissões que compõem o sistema. Dentre elas, engenheiros, agrônomos, geógrafos, geólogos, meteorologistas, técnicos, alguns, né, porque a maioria dos técnicos agora criaram um conselho próprio, que é o CFT, e por essa razão se desvincularam do conselho. E os tecnólogos ainda permanecem no sistema, por exemplo. Gente, vocês repararam que eu coloquei engenheiros e agrônomos? Qual que é a formação de vocês, gente? Agronomia? Vocês vão ser agrônomo ou engenheiro agrônomo? É tudo igual. É tudo igual. Engenheiro agrônomo. Na verdade, é só uma questão de nomenclatura. Eu só dividi aqui para poder exemplificar que, na verdade, vocês estão formando como engenheiros agrônomos ou agrônomos. É só questão de nomenclatura. Todas as áreas. Todas as áreas relacionadas às engenharias. A tecnologia, tecnólogo em edificação, tecnólogo em construção de edifícios ou outra coisa. Tecnologia da informação entra no CREA? Se eu não me engano, sim.
porque está vinculado à engenharia da computação, sim, viu? Então o CREA atua para que situações como essa não aconteçam. Não sei se vocês acompanharam recentemente, o CREA tomou 3 ações diretas em relação à sociedade, de modo a prevenir que alguma coisa nesse sentido acontecesse. Por exemplo, vistoriou todas as pontes de Goiânia e demonstrou lá que 73% das pontes precisavam de intervenção direta. Notificou a prefeitura em relação a isso. Fez uma ação na 44, de tal modo a verificar todas as lojas, a questão de incêndio, a parte elétrica, para verificar se não oferecia risco à sociedade. São ações do Conselho toma para proteger a sociedade e garantir que tem ali um profissional atuando. Esse caso, por exemplo, o desabamento do viaduto em Brasília, pode ter sido por diversas falhas, inclusive a falta de manutenção. Então, um profissional da civil, por exemplo, eu sou engenheiro civil de formação, tem que, ao final da sua obra, entregar também um manual de como deve ser dado a manutenção daquela obra ou serviço que você está prestando. Erro técnico, proliferação de pragas, erro na aplicação de herbicidas, a falta de acompanhamento profissional aí está explícita na área de vocês. Atuação de leigos, gente. Parece piada, mas é verdade. A falta de um profissional, o exercício ilegal da profissão também está explícito. E aí eu pergunto a vocês, quando alguém virar para vocês e falar assim, mas contratar engenheiro é caro, vocês vão responder o quê, gente? Será que é mesmo? Vocês vão dar a orientação técnica necessária para o cultivo da lavoura, para o bom desenvolvimento, para a melhor produção, para a aplicação adequada do agrotóxico, na aplicação correta, e um leigo atuando na área de vocês, com certeza oferece risco à sociedade. Ligados ao sistema, nós temos os sindicatos, como eu disse a vocês, atualmente estão ligados ao Ministério do Trabalho e Emprego. Nessa transição de governo, eu não sei se teve alguma alteração em relação a isso, em relação ao Ministério que os sindicatos estão vinculados, mas no estado de Goiás, é o SENG que os representam, defendem os direitos, que é o Sindicato dos Engenheiros do Estado de Goiás. São responsáveis por representar, defender e lutar pelos direitos e interesses da categoria, e buscam por melhores condições sociais e profissionais a todos os que eles defendem. A mútua é um braço assistencial do sistema. Então é ela que oferece os benefícios. Dentre esses benefícios, por exemplo, a aquisição de um automóvel, ela oferece empréstimo para aquisição de automóvel, oferece para desenvolvimento intelectual, por exemplo, vocês vão fazer uma pós-graduação, vocês podem pleitear um recurso junto à mútua, com juros de 0,3% a 0,8%. Ampliar, construa já. Então, diversos benefícios a mútua oferece. Lembrando que a mútua não é um banco, ela é uma caixa de assistência aos profissionais do sistema, e por essa razão, toda taxa de anotação de responsabilidade técnica volta um percentual para os profissionais, para a mútua, para voltar para nós como forma de benefício. Lembrando que os benefícios reembolsáveis e sociais, que foi algum desses que eu citei para vocês, necessitam da carência de 12 meses, então sempre a gente recomenda que assim que se formarem, se filiem à mútua, porque precisa dessa carência para poder usufruir desses benefícios. Ela foi criada pelo CONFEA, autorizada pela Lei 6.496, que é a mesma lei de criação da ART, Os 3 primeiros artigos dessa lei tratam da ART e os demais sobre a criação da mútua. A taxa de inscrição da mútua está desatualizada aqui, hoje é um valor de R$50 e tem um seguro anual no valor de R$180, que é quem é responsável por oferecer os benefícios do sistema. Só um exemplo que eu simulei para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Quem já pegou o financiamento aqui, só para eu ter uma ideia? Ninguém? Você? Já pegou? Um profissional aqui com a renda bruta de R$4.500 solicitou aqui a aquisição de um veículo, e para tal um valor de R$40 mil junto à mútua. O período de reembolso é de 36 meses, ou seja, ao longo desses 36 meses vai ser incidido a esse profissional um juros de 0,4% e um INPC médio, que pode sofrer alguma variação, de 0,15%.
Ao final, esse profissional vai ter pago aí R$ 44.070 ao longo de 3 anos. Então vocês veem que é algo bem diferenciado, porque o nosso dinheiro, né, que sai da RT, vai para a multa para voltar para nós como forma de benefício. Não tem fim lucrativo a multa. Ela fica localizada logo à frente do CREA Goiás, da sede. Né, quem já conhece a sede? Quem conhece a Casa de Engenharia aqui? Não? Convido vocês a conhecerem a Casa de Engenharia de Porá e também a sede, quem não conhece ainda. Quem já conhece pode visitar novamente, eu estarei lá à disposição. E a multa fica logo à frente, né, do CREA Goiás, da sede. As associações têm por função principal promover a integração social, né, entre os profissionais, facilitar o acesso aos benefícios que são garantidos pelo sistema. Quando a gente fala em representação da categoria junto ao conselho, por exemplo, nós trouxemos aqui algumas associações que têm cadeira no plenário do CREA Goiás, ou seja, representam diretamente o profissional lá no plenário do CREA Goiás. Dentre elas, a EAGO, que é a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Goiás. Quem de vocês sabe quem é o presidente da EAGO? Ou já ouviu falar da EAGO? O presidente da EAGO hoje é o José Reis, engenheiro agrônomo, claro. E ela fica também próximo ao Conselho de Engenharia, o antigo INEA. Ficou em INEA um tempo. Você conhece lá, professor? Não? A EAGO? Não? Então é importante que vocês conheçam a associação que vocês podem ser representados, né? Conheçam os líderes dessa associação, quem tem cadeira no plenário, quem representa vocês, a agronomia junto ao plenário. Dentre outras também associações, como a AGEST, que está ligada à Engenharia de Segurança do Trabalho, o Clube de Engenharia, o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, a ABE, dos Engenheiros Eletricistas, dentre outras associações. As instituições de ensino têm por função principal a formação de vocês, né? Registrar o curso junto ao conselho, então compete à instituição de ensino registrar esse curso, né? A primeira turma, depois fica já registrado, automaticamente as novas turmas já saem com as atribuições conferidas pelo plenário. Representar os interesses dos profissionais junto ao conselho e zelar pelas atribuições profissionais. Gente, o que é esse zelo pelas atribuições profissionais? Significa que a instituição tem a responsabilidade de definir esse curso, criar o curso, e mediante essa grade que vocês vão ter atribuições de vocês. Se porventura a instituição de ensino porventura deixou alguma disciplina necessária, pode ser que vocês venham a ter alguma restrição na atribuição. Por exemplo, na agronomia é um caso bem raro, mas nos casos da engenharia civil, por exemplo, algumas instituições têm como disciplina optativa a disciplina de pontes e grandes estruturas. Então, se o aluno cursar, ele vai ter atribuição para isso, senão ele vai ter restrição nessa atuação, tá ok? Como base do sistema profissional, claro, os profissionais, e eu trouxe aqui algumas atribuições profissionais de maneira geral, englobando todas as engenharias. Quem tiver curiosidade de verificar a respeito, quem trata das atribuições profissionais é a Resolução 218 do Conselho Federal, e dentre as atribuições profissionais dos profissionais do sistema, de forma geral, está ensino, pesquisa, projetos, análise e perícias, fiscalização, direção e execução, planejamento e desenvolvimento, que são aí algumas atribuições profissionais. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem, gente. A engenharia está presente em tudo que nós fazemos. Se a gente observar essa sala, por exemplo, a gente vai ver a engenharia nela toda, né? Então é importante que vocês passem isso adiante, vocês passem isso à sociedade. Qual que é a nossa importância para a sociedade? Vamos pensar na construção de uma cidade, por exemplo. Da construção de uma cidade, se faz necessário profissionais com conhecimento em topografia, para locação das vias, locação das casas, dos prédios, locação dos postes de eletrificação, e ali estão presentes profissionais do sistema CONFEA-CREA. Se faz necessário, por exemplo, profissionais para a construção e execução de pontes, para a construção da pavimentação asfáltica à sociedade. Se faz necessário profissionais que tragam energia elétrica até as cidades.
né, que construam hospitais, construam igrejas, escolas, casas, edificações maiores, que promovam o plantio e desenvolvimento da lavoura, né, de forma segura, de forma saudável, para que chegue um alimento saudável na mesa da sociedade. Então vejam vocês a nossa importância, a importância dos profissionais do sistema para a sociedade como um todo. E claro, tamanha a nossa importância, que nós trazemos consigo também uma série de responsabilidades. Dentre essas responsabilidades está a responsabilidade técnica, uma vez que cabe a nós termos o conhecimento técnico do que estamos exercendo, em especial de quais normas que regem aquilo que a gente está fazendo, necessárias para a nossa atuação em determinada área. Então compete a nós, profissionais, e não ao nosso contratante ter esse conhecimento. Uma responsabilidade civil também, uma vez que se vocês fizerem um plantio inadequado de uma lavoura e ela veio a se perder por inteiro, a responsabilidade sobre a reparação desse dano é de vocês, enquanto profissionais. Da mesma forma, administrativamente, uma vez que compete a nós termos o conhecimento das normas municipais, por exemplo, de qual que é o trâmite burocrático para aprovação de um projeto, aprovação de alguma coisa no Acessima, por exemplo, então é responsabilidade nossa enquanto profissional também. Trabalhista, uma vez que ligados a nós estão também operários, trabalhadores, que nós devemos orientar adequadamente sobre qual o equipamento de proteção individual adequado que ele deve utilizar, mediante o trabalho que ele vai exercer. Aplicação de um agrotóxico, ele deve utilizar máscara ou um tipo de luva. Então, isso somos nós também, enquanto profissionais, que devemos orientar essas pessoas que estão ligadas a nós diretamente. Criminalmente também, uma vez que os nossos serviços prestados, as nossas obras, podem colocar em risco a sociedade, como eu disse a vocês, se vocês receitarem um agrotóxico de forma inadequada, isso pode ocasionar um dano, inclusive uma morte, vamos dizer assim. Recentemente em Rio Verde, teve uma aplicação de agrotóxico sobre uma escola, intoxicou todas as crianças dessa escola. Você conhece esse caso? Sério? Você vê que eu não estou mentindo. Então não é tão recentemente assim. 2013, para você ver. Vocês verem a responsabilidade de vocês, dos profissionais, na orientação, na aplicação de agrotóxicos, por exemplo. Social, uma vez que nós trabalhamos em prol de quem, gente? Da sociedade. E eu quero lembrar vocês do artigo 1º da nossa lei, a Lei 5.194, diz o seguinte, que as nossas profissões são caracterizadas pelas realizações de interesse social, de interesse humano. Ou seja, nós trabalhamos em prol da sociedade. A gente não trabalha em prol de ganhar dinheiro, a gente não trabalha em prol de nada disso, dessas outras coisas. O nosso trabalho é em prol da sociedade. Claro, o financeiro é uma consequência. E ambiental também, nós temos uma responsabilidade, e principalmente ética também, que é a disciplina do nosso professor. Gente, o que é ética? Depende qual a definição que você quer. A definição mais antiga ou a definição atual? Tanto faz. Muito curta. Não, porque o que a gente viu na disciplina, a ética está relacionada com o modo de ser e como o indivíduo ele se comporta numa sociedade numa determinada época. Como nós vimos antigamente, existia parâmetros que conduziam a ética na época dos reinados. E hoje em dia, com a evolução e com os fatores que aconteceram, a ética de hoje é diferente. Então, como, na verdade, isso já entra como moral, como o indivíduo norteado na sociedade para ser conduzido mediante regras, né? Perfeito. Então, a ética é só o modo de ser desse indivíduo. É o estudo da moral, na verdade. Perfeito. Muito obrigado. Gente, ética tem tudo a ver com o que o colega falou, perdão, seu nome? Júlia. Então tem tudo a ver com o que a Júlia falou, mas resumindo ética. Vocês estão na agronomia, necessitam de concentração para poder desenvolver cálculo, por exemplo. E aí vocês dividem
uma república com alguém da área da música, né? Como é que isso vai funcionar lá dentro, gente? Vai precisar de um compromisso, regra que a colega falou. Então esse compromisso é a ética. Vocês vão tocar a música das 2 às 4 e das 4 às 6 vou estudar o cálculo, beleza? É um compromisso. Então o que é código de ética profissional? Conjunto de normas e regras, direitos e deveres, né? O que norteia os profissionais no sistema. Vou pular essa parte que eu já falei para vocês. Princípios éticos, direitos e deveres, condutas vedadas aos profissionais. E para nós é título de muito orgulho, o Código de Ética Profissional foi deferido, foi instituído no plenário do CREA Goiás, na Semana Oficial de Engenharia e Agronomia. Então, essa Semana Oficial reúne, por exemplo, todos os conselhos do país e eles definiram sobre a importância da implantação do Código de Ética, lá em 2002. E isso foi definido no plenário do CREA Goiás, só que orgulho. Orgulho e responsabilidade ao mesmo tempo. E dentre as principais infrações ao Código de Ética, por exemplo, estão a falta de registro, ou seja, se um profissional estiver qualificado, ele está habilitado, gente? Não necessariamente. Então ele tem que estar registrado junto ao conselho para estar habilitado ao exercício profissional. Então, se ele não estiver habilitado, ele está cometendo uma infração. Infração é o Código de Ética. Infração é a Lei 5.194. Uma empresa da mesma forma, se ela estiver atuando nas áreas de engenharias e geociências, sem o registro profissional, ela está cometendo uma infração ao Código de Ética. Gente, acobertamento. Quem já ouviu falar de acobertamento? Basicamente, quando um profissional assina alguma coisa e não comparece. Ele assina um projeto que não foi ele quem fez. Ele assina um receituário agronômico que não foi ele quem fez. Então, isso é um acobertamento. É um tipo de prática de acobertamento. E como que o Conselho tem trabalhado para coibir, impedir a prática de acobertamento? Porque, gente, pensam vocês vão lá na lavoura, presta a orientação técnica adequada, orienta os trabalhadores, qual é o tipo de equipamento de proteção individual adequado. Aí chega um profissional, assina um RT, entrega, fala, não, tá pronto, leva a RT, 200. Vocês conseguem competir com esse tipo de profissional, gente? Então, o Conselho, para impedir essa atuação desses profissionais, criou o livro de ordem. Quem já ouviu falar do livro de ordem? Só semana que vem eu vou estar em Goiás, Ipameri, Goianésia falando do livro de ordem para os profissionais. Tem se falado muito do livro de ordem. Eu peço vocês para acompanharem as redes sociais do Conselho. Tem se falado muito do livro de ordem, porque ele é uma ferramenta que comprova a participação efetiva do profissional naquela obra ou serviço que ele se propôs a prestar. Então, a responsabilidade de inserir a informação que ele prestou. Por exemplo, eu orientei isso na lavoura. Ele informa isso no livro de ordem. Junta o relatório fotográfico, tal tipo de praga apareceu na lavoura, eu orientei a utilização de tal agrotóxico, não sei, algo nesse sentido. Então você consegue comprovar a participação efetiva do profissional, certo? Impedindo aí o acobertamento. Então, quando o profissional vai prestar qualquer tipo de serviço, junto à RT. Quando o profissional vai prestar qualquer tipo de serviço, a primeira questão é a anotação de responsabilidade técnica. A lei RT fala sobre o seguinte, que todo contrato, seja ele escrito ou verbal, necessita da anotação de responsabilidade técnica. Então, o proprietário chegou em você e falou, olha, quer te contratar, está contratado, beleza, anota a RT. Anotando a RT, o primeiro passo que eu sempre recomendo, por exemplo, nas palestras de livro de ordem, é que vocês assinem a RT, peçam ao proprietário para assinar também, escaneiem e juntem isso no livro de ordem. Até porque a RT é um resumo contratual, ou seja, vocês podem utilizar da RT judicialmente se for o caso. No entanto, um contrato sem assinatura tem validade, gente? Então é interessante que vocês peguem a assinatura e juntem no livro de ordem. Então a orientação que vocês vão prestar, vocês informam no livro de ordem. E o livro de ordem é aberto a partir da RT.
não tem custo algum e geralmente eu recomendo, inclusive, como meio de utilização de uma nuvem gratuita pelo CREA. Olha que coisa boa, gente. Não tem custo algum, vocês podem anexar projetos de vocês, laudo, análise, estudo, orientação, tudo. Vocês não perdem nada. Né? E, inclusive, pode utilizar isso posteriormente para mostrar ao proprietário todas as orientações que vocês deram com a impressão do livro de ordem ao final do trabalho prestado. Perfeito? Já é online? É online. CREA Goiás é online. Eu entendi. É tipo um site online e aí para cada produtor eu tenho que abrir um livro de ordem ou eu tenho um livro de ordem constitucional e coloco todos os meus projetos que eu vou executar. Cada RT que você anotar, você vai ter a possibilidade de abrir um livro de ordem. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou acessar o sistema. Tem internet aqui, professor? A gente consegue fazer isso? Então eu vou acessar o sistema para mostrar para vocês a ficha profissional, como é que é a carinha da ficha profissional, como é que vocês acessam a RT, como é que vocês preenchem a RT e também como é que vocês abrem um livro de ordem. Um livro de ordem tem 3 etapas: abertura, preenchimento e fechamento. Aí eu vou mostrar cada etapa dessa para vocês, tá bom? Logo à frente. É interessante porque acaba dando para a gente, como profissional da economia, um certo respaldo. Respaldo. Você receitou tal dosagem e o Aplicou a mais. teve prejuízo, você A responsabilidade não é sua, você está respaldado, com certeza. O objetivo do livro de ordem é justamente esse: respaldar o profissional e impedir a atuação de maus profissionais. Exorbitância, gente. Exorbitância é quando você vai além daquilo que lhe foi conferido. Ou seja, você não tem atribuição para atuar na área de pontes e mesmo assim atua. Então você está exorbitando as atribuições que lhe foram conferidas. É um tipo de infração também ao Código de Ética Profissional e à nossa Lei 5.194. Falta de placa de obra ou serviço também é um tipo de infração. Placa de obra é só para civil, gente? Sim ou não? Não. Qual que é o objetivo da placa de obra, gente? Informar quem que é o profissional responsável por aquela lavoura, por aquele serviço. Né? Informar quem é o profissional responsável. Então, não é só para engenharia civil, é para todas as outras engenharias, desde que tenha possibilidade de fazer isso. Numa lavoura tem condição de fazer isso, gente? Com certeza. Receituário agrônomo tem condição de fazer isso? Não. Né? Mas então, os casos que têm condição de fazer, é obrigado a implantação aí da placa de obra. Cobrar preços extremamente baratos para pegar muito serviço falta de gente. Depende. O conselho não consegue autuar um profissional por conta disso. Vou te explicar por quê. Você vai fazer um projeto para sua mãe. Você vai cobrar o que dela? Depende, né? Depende de quem for fazer. Talvez você não cobre nada. Então você vai declarar lá na RT que não cobrou nada. Por exemplo, não, eu tenho uma questão filantrópica, eu quero desenvolver ali uma horta comunitária e não vou cobrar nada por isso. Então, dependendo do trabalho que você for fazer, você pode não cobrar nada. E aí, quando você chega no profissional, o que ele fala? Não, é filantropia. Eu cobrei esse preço aqui porque é simbólico. Não é isso? Então, como é que você consegue chegar nesse profissional? Aí eu vou falar como é que o CREA tem agido em relação a isso. O Conselho hoje, o CREA Goiás, é referência nacional em fiscalização. Gente, vocês me perguntaram se o livro de ordem é eletrônico. Em Goiás é. Infelizmente, o sistema não está integrado. Por exemplo, Minas Gerais não é eletrônico. Né? E outros estados, por exemplo, eu não sei identificar para vocês, não sei como está funcionando. Mas o sistema ainda não está interligado, o Conselho Federal está trabalhando em prol disso, mas ainda não aconteceu. Então, no CREA Goiás, a maioria dos serviços que vocês forem fazer, resposta a alguma notificação, tudo é de forma online. Você não precisa ir até o conselho para poder requerer, por exemplo, um ACAT, fazer uma defesa de alguma atuação, alguma coisa nesse sentido, é tudo online. Livro de ordem da mesma forma. No entanto, não são todos os estados. Penalidades previstas, gente. Aquelas infrações, nós temos aqui algumas penalidades que estão previstas. Quem aplica essas penalidades, gente? Quem? Às vezes, em alguns casos.
mas a maioria dos casos são o plenário, os conselheiros, né? A fiscalização é realizada, então ele notifica quando é um profissional ou autua quando é um leigo. Quando é leigo não tem conversa, atuação imediata. Quando é profissional, porventura o profissional esqueceu de fazer RT, o CREA Goiás concede um prazo para ele regularizar isso. E regularizando, ele justifica e não tem problema, ele não vai ser multado. Mas é o caso do CREA Goiás. Outros CREA já autuam de forma automática. E essas penalidades, primeiramente, a fiscalização é exercida, verifica a ausência de um profissional. Então, isso é encaminhado para o departamento técnico, determinada área que for ou modalidade é encaminhada para a Câmara Especializada. A Câmara Especializada também é composta por conselheiros. Então, aqueles conselheiros vão avaliar cada caso e julgar se vai aplicar uma penalidade ou não e qual o tipo de penalidade que vai ser aplicada. E aí, esse julgamento é exposto ao plenário e o plenário vota aprovando aquela decisão. Então, pode vir desde multa, a advertência reservada, que é onde o conselho chama o profissional e adverte ele verbalmente, reservadamente, a censura pública, que é quando o profissional é exposto em um jornal de grande circulação, qual o artigo que ele infringiu, do Código de Ética, por exemplo, e aí isso é citado em um jornal de grande circulação, por exemplo. A suspensão temporária do exercício profissional já aconteceu, enquanto eu era conselheiro, eu vi isso acontecer, e até um caso também de cancelamento definitivo do registro. Gente, o caso de cancelamento definitivo do registro é regido pela Resolução 1090 do CONFEA. Quem tiver curiosidade a respeito, pode consultar a Resolução 1090. É bem curtinha, se não me engano, são 2 folhas. Quem tiver curiosidade, mas se um profissional tiver seu registro cancelado, só pode exercer a profissão mediante uma nova graduação. Perfeito? Anotação de responsabilidade técnica. O que é RT, gente? Vou voltar ao slide. O que é RT? A responsabilidade técnica, ou seja, você vai descrever ali quem é seu contratante, onde você está prestando esse serviço, qual a atividade técnica que está sendo prestada, e é interessante que vocês descrevam de forma mais minuciosa possível e de forma mais completa possível. Por exemplo, em um caso de projeto, para garantir que ele é de sua autoria, por exemplo. Protege o profissional, assegura o cliente ou o empregador. Protege o profissional porque o RT é um contrato, você pode utilizar ele de forma judicial também, se for o caso. Define os limites e responsabilidades, ou seja, pode estar atuando mais de uma modalidade profissional, um engenheiro civil, um engenheiro agrônomo, um engenheiro eletricista. Então, nesse caso, define o limite de cada um conforme a sua atribuição. Como eu citei a vocês anteriormente, foi instituída pela Lei 6.496. Livro de ordem está ligado à RT também. Como eu disse a vocês, tem a função de impedir o acobertamento profissional, de garantir a participação efetiva do profissional, né? E é regido hoje pela Resolução 1094. Eu não vou entrar em detalhes das demais resoluções para não perder o foco e não perder tempo também. A Resolução 1094 é a resolução atual sobre o assunto, e lá o CONFEA trouxe o seguinte, que todo aquele profissional, nos casos de execução e fiscalização, que quiser a certidão de acervo técnico, ele está obrigado ao preenchimento do livro de ordem. E colocou a cargo dos conselhos regionais a definição de outras atividades que eles julgarem pertinentes por meio do plenário. Então, o CREA Goiás definiu algumas atividades, inclusive na agronomia, que eu vou citar para vocês, que estão obrigatórias ao preenchimento do livro de ordem. Quem pode preencher o livro de ordem? Quem tiver uma RT em situação regular, ou seja, aquela RT que não passou por um processo de substituição, não está em processo de substituição. Por exemplo, se a RT já é a RT substituída, ela pode pleitear um livro de ordem. A RT que foi substituída, não. Nem mesmo esteja em diligência, anulada ou cancelada. Se ela não tiver em algum desses casos, né, vocês podem ir fazer o livro de ordem dessa RT. Obras ou serviços iniciados a partir de 1º de janeiro de 2018, o Conselho Federal
instituiu que elas estão regulares ao preenchimento do livro de ordem. No CREA Goiás, o livro de ordem foi implantado em agosto. Então, de agosto para frente que estava obrigado o preenchimento. Quem quiser preencher, por exemplo, de janeiro de 2018, pode preencher, mas não está obrigado. Obras ou serviços em andamento na data de abertura de preenchimento, ou seja, se a obra estiver em andamento de 2018, de janeiro de 2018 para frente, você pode preencher a partir dali em diante. Se está em tal fase, por exemplo, você pode preencher dali em diante. Serviços obrigatórios. Professor, me dá um auxílio aqui na internet para a gente tentar acessar o livro de ordem e a ART. Quem quiser perguntar, pode ficar à vontade. Depois que uma pessoa é autuada, por exemplo, de uma multa, em quanto tempo que o plenário vai julgar e vai dar uma resposta? Isso é muito relativo, depende da quantidade de processos. Por exemplo, geralmente quem tem mais processos é a Câmara de Civil e a Câmara de Agronomia. Então, assim, como a demanda é muito grande, por exemplo, geralmente tem 2 plenárias por mês e alguns meses uma plenária. A Câmara de Engenharia Civil reúne 2 vezes por mês, por exemplo. Então, conforme a demanda de processos, ele consegue julgar ali durante o período X. Não isso não. Tá bom? Mais alguma pergunta? Pois não? Eu sou graduada em engenharia de produção. Perfeito. No meu caso, o CREA é responsável por esses 2 cursos. Certo. No caso do meu registro, eu poderia ter os 2 cursos ou eu teria que optar? Não, você tem os 2 títulos. Você pode atuar nos 2, inclusive, se você quiser. E você também não paga anuidade a mais por isso. É o valor de anuidade do nível superior, só essa. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Quando você falou lá que tem as atribuições, você tem uma obra que envolve vários profissionais, seja da civil, seja um agrônomo, seja... E aí, então, numa ART tem a delimitação, ou para cada parte do projeto... Nesse caso que envolve mais de uma modalidade profissional, cada profissional vai anotar um RT conforme a sua atribuição. Então, se é da área da agronomia, vai anotar um RT conforme a área da agronomia. O engenheiro civil conforme a modalidade dele. E aí por diante. Tudo? Pois não? Interessante essa pergunta. O registro ele é único. Então, se você se registrou no CREA Goiás, você vai ter o registro do CREA Goiás. E, atualmente, vocês recebem um número de registro que é o registro RNP, que é o registro nacional. Na época que eu me formei, a colega também provavelmente, não sei, estou julgando, provavelmente você se registrou em... Não? Não, então você vai receber o RNP mesmo, nacional. Eu tinha um registro de número 22435, um número bem curto, porque ele era regional. Então, hoje, todo profissional que forma, ele recebe o registro nacional, que é o RNP. Isso é justamente para o caminhamento para a integração do sistema. Enquanto o sistema não está integrado, infelizmente, nós, enquanto profissionais, temos que dar ciência para o conselho que a gente for atuar. Por exemplo, você vai atuar no estado do Paraná, você tem que ir no CREA Paraná para solicitar um visto para atuação. Esse visto é como se fosse o estado, porque ele não tem posse das informações suas do estado de Goiás. Então, por meio desse visto, ele solicita essa informação, você passa para o banco de dados deles e aí você consegue atuar naquele estado, tá ok? Mas, por exemplo, se você quiser tirar visto em todo o país, tranquilo, vai te dar um trabalho. Você tira uma única vez. Só que o que acontece? Por exemplo, no CREA Goiás, você consegue solicitar o visto online. Brasília, por exemplo, você não consegue tirar online. Outros estados também
Tem que ir pessoalmente. Não. Se você quiser pegar seu diploma e se registrar em outro estado, pode também sem problema. Claro que a gente quer que você registre no CREA-HS. Não. Nenhum profissional com registro nacional, ou seja, daqui do Brasil, paga um visto. Um profissional de outro país que vem atuar aqui, ele tem uma taxa, não recordo o valor, mas se não me engano, R$55. Tá ok? No caso do acidente que teve lá na escola em 2013, o CREA que pega a delegacia, a prisão do profissional, alguma coisa assim? Não. Ele vai apurar a responsabilidade profissional. Se aquele profissional orientou adequadamente, se ele prestou o serviço dele de forma adequada. Essa questão mais específica de denúncia, essa questão não compete diretamente ao CREA. Vou citar um exemplo que o CREA faz uma denúncia direta, por exemplo. Teve um período que o plenário recebeu alguns diplomas falsos. Então, um diploma falso não compete ao CREA manifestar acerca desse assunto. Direcionamos diretamente para a Polícia Federal, sem conversa, Então, mais ou menos nesse sentido. Mas de maneira que envolva diretamente o conselho, por exemplo, nós recebemos um documento e esse documento nós encaminhamos. Mas nesses casos específicos, não. Tá? Gente, eu preciso de algum voluntário aqui para me ajudar. No site do CREA. Ou voluntário. E aí, firmeza? Seu nome? Johnny. Johnny? Prazerão. Aqui no site. Está um pouquinho lento. Tá, mas eu acho que está um pouquinho lento. Pois é, hoje sai pra lá. Aí, valeu. Se você quiser virar o computador também, tá tranquilo. Entrou. Se você quiser virar, só toma cuidado com a água aqui, pra não cair. Aí, tranquilo? E deu ruim também, peraí. É melhor ficar daquele jeito, né? É melhor ficar daquele jeito. De cara. Pronto, melhor. Deixa eu tirar a água aqui, só um minutinho. Aqui, pode colocar de cá. Fica mais fácil. Gente, esse é o site do CREA Goiás. Não sei se mesmo que seja para alguma palestra que vocês quiserem assistir, não sei. Mas vocês conseguem acessar o sistema por meio desses 3 itens aqui. A RT imediata, requerimentos online ou defesa online. Vou pedir para você clicar aqui na RT imediata para a gente poder acessar o sistema. É um pouquinho lento. Para entrar? Não, para entrar naquelas pastas. Nessas pastas? Não, quando você acessa o sistema, a primeira informação que vem já é essa. Tá ok? A internet caiu. Por favor. Pode ser o seu também. Pode ser o seu. Pode explorar. Pode puxar. É esse aqui. Cuidado com a água. Você está atrás ali. Traz isso. Pode tirar. Obrigado. Pode. Não, dá com a água aí. Pode tirar aqui. Pode? Por favor. Aliás, não precisa não. Eu vou usar só o laser. Tá tranquilo. Vou usar só o laser dele. Pode deixar aqui mesmo. Só o laser dele? É. O mouse? Não, o mouse tá aqui, ó. Tá o mouse de cá. É. Esse aqui é o mouse. É.
meu celular vai conseguir. Onde acessa aqui, professor, a questão da internet? Pode ser que apareça uma rede de alunos, aí eu cadastro meu como aluno. Porque a rede de alunos é a melhor rede daqui, é a de alunos. Onde mostra aqui o negócio da internet? A torre, onde mostra no seu? Eu não sei trabalhar com isso. Também não. A internet aqui não funciona hoje. Não? Ele mostra o negócio da torre, assim. Mostra Oi, claro. Você fala no Goiás, por exemplo. Não, eu falo de Estado? temporada em Certo. por região. E em cada região tem alguns responsáveis. Pelo conselho? Então, essa questão a gente denomina de inspetoria, que é a casa de engenharia da cidade, por exemplo. Não é toda a cidade que tem. Ao todo são 28 inspetorias no estado inteiro. 146 municípios, 28 inspetorias. Então, cada inspetoria, por exemplo, abrange uma região. E ela tem como inspetor, um inspetor titular, 2 auxiliares e algumas regiões têm um conselho consultivo, que decidem, opinam sobre alguma alteração de plano diretor, orientam alguma coisa, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente da cidade. E o inspetor titular é quem representa, por exemplo, o presidente aqui na cidade. Mas a inspetoria tem essa função na cidade. Mas como o sistema hoje é bem, assim, tudo online, eu acho que poucos profissionais acessam inspetorias. Mas, por exemplo, aqui na inspetoria Iporá, eu tive aqui recentemente ministrando a palestra de livro de ordem. Foi lotado de profissionais. Eu achei interessante, sim, porque estão acompanhando mesmo a inspetoria, os trabalhos, e estão interessados sobre o livro de ordem. Consegui responder a pergunta, não? Esse inspetor geral, ele é engenheiro? Ele tem que ser engenheiro, tem que ser profissional do sistema. E independente, qualquer área, pode ser civil? Isso, ele é indicado pela presidência, geralmente. Não para você. Você tem interesse em ser inspetora? Eu acho super interessante, de verdade. Não, vamos manter contato. Porque, por exemplo, às vezes a gente precisa dar uma oxigenada no sistema e mudar alguma inspetoria. Então, vamos manter contato. É muito legal, né? Claro, claro. O inspetor atual é o Aguinaldo. Até entrei em contato para ver se ele poderia participar hoje, mas ele não pôde. E tem a Irani também, não sei se vocês conhecem ela, engenheira civil. Irani, eu acho que ela é da parte acadêmica. O outro inspetor eu não recordo o nome. O único que eu conheço do CREA é o Márcio, só que ele é fiscal. Ah, é? Aí eu ia falar que o Márcio era o inspetor auxiliar, mas não é então não, porque eu não sei o nome. Deixa eu te perguntar, eu ia mudar que funciona a assessoramento? Não, você fala assim, para você trabalhar no conselho, por exemplo, ser um assessor institucional como eu sou, por exemplo, a assessoria institucional, ela está ligada direto ao presidente. Então, geralmente é o presidente que tipo, é como se fosse um cargo em comissão. Vinculado, por exemplo, semelhante ao órgão, a um órgão, por exemplo, estadual, municipal, etc. Ao final eu te explico melhor. Deu certo? Por causa da questão do... De estar na frente? Tá no outro? Porque tá no outro. Acho que vai ter que mudar esse base e tá pro outro também. Não precisa não. O laser funciona aqui também. Funciona? Funciona? Aí porque você vai mostrar o... Ele funciona. Tá meio fraquinho, mas funciona. Pessoal, isso. Voltando ao sistema, gente. Perdão seu nome, esqueci. Johnny. O Johnny vai entrar no sistema. Vocês podem acessar tanto pela RT imediata, requerimentos online ou defesa online. A gente vai acessar aqui pela RT imediata. Então, a primeira informação que o sistema pede para vocês é o RNP, que é o Registro Nacional que eu citei a vocês. É um nome de usuário e uma senha que vocês vão se cadastrar assim que estiverem registrados. Tem a opção aqui de primeiro acesso, tá vendo? Para cadastrar a senha. Quando vocês estiverem registrados, vocês vão conseguir fazer isso. Pode clicar aqui em RNP, por favor. Eu acho que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, eu acho. É isso. Usuário fulano. A nossa usuário padrão. E a senha é a nossa lei 5.194.
Quando vocês acessam, não acessou o sistema. Não. Conseguiu passar o balão. É o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Esse, fulano. 5.194. Será que foi o número aí mesmo? Vamos visualizar a senha? Aí, pronto. Esse é o sistema profissional, gente. Quando vocês acessarem o sistema, a primeira informação que vocês vão ver vai ser a ficha profissional. A ficha profissional traz todas as informações de vocês, né? Não dá para enxergar, mas eu vou tentar citar um pouquinho aqui. Traz todas as informações de vocês, e-mail, telefone, endereço, e em especial quero chamar a atenção de vocês para esses itens aqui: título profissional e as atribuições que vocês vão ter. Vai estar citado aqui. A única diferença do fulano para a ficha profissional de vocês é que a ficha profissional de vocês vai ter aqui também do lado direito a foto de vocês e ao meio aqui a assinatura de vocês. Para acesso à ART, para anotação de responsabilidade técnica, vocês clicam aqui em ART Online. Pode clicar. A primeira informação que o sistema traz também é sobre o livro de ordem, falando da importância e para o que o profissional fique atento à obrigatoriedade. Johnny, eu vou pedir para você abrir uma nova aba para mostrar só os serviços obrigatórios. Pode jogar a CREA direto que eu acho que vai, não? Deu não? Ah, é? Isso, pode acessar. Então, gente, no site do CREA, vocês vão acessar aqui esse item, essa aba Serviços, pode passar o mouse em cima, e ele vai listar uma série de serviços. Dentre eles, o último item, livro de ordem. Vocês vão clicar em livro de ordem e ele vai descrever quais são as atividades que estão obrigatórias para todas as engenharias. E aí, por exemplo, atividades profissionais executivas, a partir de 1º de janeiro de 2019, estão obrigatórias. Por que essa data? Ah, Ulisses, mas você falou que era de 2018? Não está errado, não é 2019? Não. É porque as decisões de plenário podem aprovar novas obrigatoriedades. Então, vamos dizer, por exemplo, ontem teve plenário. Vamos dizer que o plenário julgou a necessidade de alguma área específica ser obrigatório o preenchimento do livro de ordem. Ele pode decidir isso e vai entrar para cá atualizado. Tá ok? Então, por exemplo, a partir de 1º de janeiro de 2019, todas as atividades executivas estão obrigatórias o preenchimento do livro de ordem. Aqui, desmontável de veículos a partir de 1º de 11 de 2018, serviços de partes de diversão, na parte da mecânica, controle de qualidade de indústria de alimentos, fiscalização e execução de obras públicas, serviço de aviação agrícola, execução de pesquisa mineral, dentre outras atividades que estão citadas no sistema. Eu vou pedir para você clicar aqui na fiscalização e execução de obras públicas, só para exemplificar. Quando vocês clicam no item, ele vai redirecionar para uma nota técnica. Gente, o que é a nota técnica? É uma diretriz de como deve ser o preenchimento. Por exemplo, nos casos de fiscalização e execução de obras públicas, é obrigatório aqui, no mínimo, um relato de visita e orientação técnica por fase da obra ou serviço. Aí ele descreve as fases, por exemplo. Nesse caso, se for aplicável, a fase de terraplanagem, localização, estrutura, alvenaria, cobertura, ou seja, o profissional tem que relatar no mínimo uma visita e orientação técnica por fase. E como é que é isso? Por exemplo, você teve lá na obra ou serviço, prestou uma informação técnica, prestou uma orientação e, mediante isso, você tem 30 dias para inserir esse relato no livro de ordem. Passou de 30 dias, não consegue inserir mais. Por que disso, gente? Para manter atualizado a orientação técnica do profissional e verificar a participação efetiva dele. Tá ok? Pois não? No nosso caso, os profissionais costumam na obra uma vez por semana, fazem levantamento de áreas. Se não for para fazer nada, se ele falar para o produtor que não precisa fazer nada, tem que colocar no livro de ordem e não receitou nenhum procedimento. A gente recomenda sempre que vocês, por exemplo, você me disse uma vez por semana. A gente recomenda, por exemplo, a periodicidade é uma vez por semana, relata um livro de ordem por semana, mesmo que você não oriente
faz um relatório fotográfico, diz que visitou o local, que não havia presença de pragas, que estava tudo ok e que segue o relatório fotográfico, por exemplo, segue as fotos. Para você mostrar, por exemplo, que naquele momento estavam sadios, por exemplo, o desenvolvimento que você fez. No livro de ordem a gente anexa tudo isso? Pode anexar tudo isso. Olha, gente, o CREA-Goiás está trabalhando em prol de que vocês consigam anexar isso por meio do celular, para não precisar acessar o computador. Chega lá, tira a foto, já vai cair direto no livro de ordem. Mas ainda não está valendo ainda. Está em desenvolvimento. Hoje vocês anexam a foto pelo computador normalmente mesmo. Tá ok? Todos os registros, no nosso caso, é só um relato escrito ou tem necessidade de Não entendi a pergunta. Sim. Eu tenho que provar que eu fui. Isso. Perfeito. Um laudo, um relatório, Então, simplesmente já foi lá. isso. Você faz o preenchimento da orientação técnica devida e insere um relatório fotográfico ou um laudo ou um estudo, tem esse campo e ele é obrigatório. Se você não inserir, por exemplo, um arquivo em PDF ou em JPEG, você não consegue fechar um relato no livro de ordem. Tá ok? Isso é justamente para garantir a participação efetiva. O cara teve lá mesmo. Simplesmente. Não, tá tudo ok lá, tá tudo bom. Enfim, não, tem que anexar uma foto ou um documento PDF. Então aqui vai dar diretrizes para vocês de como deve ser esse relato, de como deve ser preenchido. Pode voltar para o sistema de novo. Aqui o sistema de livro de ordem. Eu vou começar pela RT. Tipo de registro, vocês já ouviram falar, não? A forma de registro da RT? Passa o mouse aqui para mim nesse item aqui, por favor. Nós temos aqui alguns tipos de registro de RT, dentre eles um registro de obra ou serviço, um registro de cargo ou função, ou um registro de uma ART múltipla. Vocês sabem a diferença entre eles, não? Entre esses tipos de registro? No caso de obra ou serviço, o próprio nome já diz tudo, é uma obra ou serviço que você vai prestar, você insere as informações do contratante e as demais informações pertinentes, qual é a atividade que você está prestando e ok, RT. No caso de cargo e função, onde você vai se responsabilizar por alguma empresa. Então você vai se responsabilizar, por exemplo, para o receituário agronômico daquela empresa. Então você faz um RT de cargo e função, você pode responder, por exemplo, por 15 horas ao todo. Você não pode ser acima disso, a não ser os casos excepcionais que você tem uma empresa, aí esses casos devem ser submetidos ao plenário para julgamento, para aprovação ou não. Então tem profissional que pode responder por 4 empresas, no entanto, uma delas necessariamente tem que ser dele, desde que tenha aprovação do plenário também. Tá ok? E a RT múltipla, que são serviços de rotina, por exemplo, a receituário agronômico é um serviço de rotina. Então, por exemplo, você receita 50 num dia, por exemplo, você vai fazer 50 RTs, você vai juntar e fazendo um RT múltiplo, por exemplo. Essa era a minha dúvida. Quando ele trabalha numa empresa de fertilizantes e tudo, e ele tem diversos produtos, essa empresa tem diversos produtores, então ele não precisa fazer uma RT para cada trabalho. Não. Seria, inclusive, mais oneroso do que o receituário, propriamente, talvez. Então, ele não precisa fazer, não. Ele utiliza a RT múltipla e coloca todas aquelas RTs que ele realizou, por exemplo, no período de 30 dias. Eu não recordo o prazo específico, se é 30 dias, eu acho que é 30 dias. Eu posso confirmar esse te passo, professor. Tá ok? Pode acessar aqui uma RT de obra ou serviço, por favor. Pode clicar nela. Esse é o campo da RT, onde vocês vão preencher as informações pertinentes a ela. Os campos em amarelo são obrigatórios, os campos na cor cinza são opcionais, exceto os casos de execução, por exemplo, para engenharia civil, que a gente tem que inserir a informação do valor da obra ou serviço
Porque o conselho faz uma análise automática se aquele valor de obra ou serviço está condizente com o CUB, que é o custo unitário básico, ou seja, é o valor por metro quadrado de uma determinada obra. Então ele tem que estar condizente. Se estiver abaixo, o sistema não vai aceitar. Da mesma forma, em relação à carga e função, se você for preencher um valor abaixo do piso salarial, o sistema não vai aceitar. Tá ok? Então, aqui nos dados do contrato, você insere as informações do contratante, o CPF ou CNPJ, se for o caso, tipo do endereço. Quando você insere o CEP, automaticamente o sistema puxa as informações, qual é a rua e o bairro, e aí você preenche os demais dados aqui de número, quadra e lote. Pode inserir aqui o número do contrato, né? A gente sempre recomenda que o profissional faça um contrato, apesar de a RT ser um em cartório, para documentar essa prestação de serviço. Aqui os dados da obra ou serviço, em alguns casos específicos pode ser que coincida o valor, os dados do contrato, o endereço do contratante e o endereço da obra ou serviço. Pode descer aqui, por favor. E aqui é uma parte muito importante também, que é a atividade técnica que vocês vão desempenhar. Aqui, como é o usuário fulano, ele tem todas as modalidades, né? Mas aí na ficha profissional de vocês, quando vocês forem preencher, vai estar só a modalidade que vocês se formaram. No seu caso, vai estar as duas modalidades. Aqui, por exemplo, pode clicar o nível de atuação que você vai prestar, se é uma assessoria, se é uma atuação, a condução de trabalho, a direção. Então, você vai discriminar aqui o nível de atuação que você vai ter, pode selecionar algum, por favor. Qual é a atividade profissional que você vai exercer, se é uma análise, um anteprojeto, uma aplicação, arbitramento, armazenamento. Aí você vai discriminar isso, pode selecionar um, por favor. A modalidade, pode selecionar, por favor, agronomia. E aí, qual que é a área de atuação? O que vocês vão promover? É agricultura, climatologia, construção para fim rural? O que vocês vão desenvolver? Pode selecionar um, por favor. E aqui o serviço técnico. Avaliação rural, cultura de tecidos vegetais, qual que é a área específica que você vai atuar? Ulisses, mas não tem na atividade técnica o que eu estou procurando. O campo aqui de observações é justamente para esses casos específicos. Se você não encontrar a atividade que você está procurando, você pode escrever isso, e deve, inclusive, escrever no campo de observações. E aí, quando você lançar essa atividade, ele pede aqui a unidade de medida que você está utilizando, se é metro quadrado, se é um estudo, no caso, é por hora, é uma avaliação, uma perícia, e aqui a quantidade. Lembrando que no campo da quantidade ele traz 4 casas decimais antes da vírgula, então se você colocar 1, não vai aparecer 1, né? Então você tem que digitar os zeros para aparecer o número correto. E aí você lança a atividade aqui, pode baixar. Descreve as observações quando for o caso. Nos casos mais específicos da engenharia civil e de outras engenharias, o caso da acessibilidade ou alguma construção rural que for prever isso. E você tem a opção de gravar RT para envio ao CREA ou gravar um rascunho para acessar isso em outro momento. Para gravar rascunho, você tem que preencher todos os campos, não deixar nada em branco, senão você não consegue gravar o rascunho. Pois não? Como? Unidade de medida. Clica no campo da unidade de medida, por favor. Aí, ele vai te descrever qual unidade de medida. Por exemplo, é um trabalho que você vai desenvolver em dias. É um trabalho que você vai desenvolver, por exemplo, por metro quadrado. Como é que você vai mensurar isso, entendeu? Se for uma construção rural, você vai medir em metro quadrado. São tantos metros quadrados de construção rural, por exemplo. E aí, conforme a necessidade. Já não é um estudo. Então, o estudo você vai medir por hora. Eu estudei tantas horas ou estudei tantos dias. Conforme o trabalho e a atividade técnica que você for desempenhar. Tá? Perfeito? Pode voltar. Agora vamos para o sistema de livro de ordem. Pode subir a RT. Voltar lá no início. Aí. Aqui você tem a opção de acessar essa aba livro de ordem. Pode passar o mouse em cima. Gente, só mais uma gentileza. Por favor. Interrogação aqui. Qualquer uma dessas. O sistema é bem intuitivo. Então, quando você passar o mouse, ele vai te descrever o que é cada item. Ele vai te exemplificar isso.
na interrogação, ele vai te descrever o que é o que lá. Aqui em livro de ordem, vocês vão ter a opção aqui de acessar o sistema, que é quando você já tem algum livro de ordem aberto, e aí você vai acessar ele, ou a RT apta ao preenchimento do livro de ordem, no caso de um novo livro de ordem que vocês vão abrir. Pode clicar em RT apta. Nesse caso específico, nós temos aqui o item visualizar, porque a gente já criou vários livros de ordem, né? Mas pode baixar aqui, lá ao final você vai encontrar algum novo. Pode clicar aqui no 15 ou 16 talvez. Aqui. Pode clicar nesse novo aqui. Esse item novo. Essa é a RT, ele vai te descrever a RT que está apta. Então você clica em ordem. Quando você abre o livro de ordem, a primeira informação que o sistema traz é a própria informação da RT, ou seja, para que você verifique se é de fato aquela RT que você quer abrir o livro. Posteriormente, ele vai pedir a data real de início da obra ou serviço. Por que data real se a gente preenche data na RT? Porque pode ser que você faz uma previsão de início e término, mas isso não coincide. Teve uma chuva inesperada, o proprietário resolveu não gastar por agora, porque está sem dinheiro, algo aconteceu, ou teve uma alteração de projeto, era um determinado tipo de plantio, ele decidiu por outro e aí vai demandar mais tempo. Então, mediante isso, o livro de ordem perde a data real de início, que é quando vocês de fato vão começar o serviço de vocês. Pode confirmar aqui, são os dados da RT, como citei a vocês, e aqui a data real de início. Lembrando que a data real de início não pode ser anterior à data prevista na RT, senão o sistema também pode colocar qualquer data, pode pôr a data de hoje, por exemplo. Desculpe. Pode clicar na data que ele seleciona. Aí. Clicando em salvar. Criou o livro de ordem de número 13.060. Pode clicar aqui em preenchimento dos relatos. E essa é a carinha do sistema de livro de ordem. A única diferença é que vai vir a foto de vocês. E a inclusão de relatos pode ser feita, realizada por meio de decimais na cor preta ou decimais na cor verde. Pode clicar em qualquer um deles para poder a gente preencher um livro de ordem. Essa é a parte de inclusão de relatos, né? Vocês vão descrever aqui qual é o tipo de por favor, que ele vai listar. Visita e orientação técnica, o tipo de relato que você vai fazer, é um acidente de dano, por exemplo, houve um acidente com algum trabalhador, você quer relatar isso, algum tipo de intercorrência, teve uma interrupção dos trabalhos, né? Então você pode descrever tudo isso no livro de ordem. É um laudo técnico, então, por exemplo, tem uma fase única, você faz o laudo técnico, vai ter um único relato, que é o próprio laudo. Você segue anexo o laudo técnico realizado, por exemplo. Ou um projeto de barragem, por exemplo, que é um tipo de relato. Pode clicar em visita e orientação técnica, que é o mais comum. Data da visita e orientação técnica. Então essa data, gente, lembrando que essa data tem que ser em até 30 dias. Né? Se ela tiver 31 dias, você não vai conseguir inserir no sistema. Coloque uma data, por favor. Pode ser a data de hoje, que foi a data de início. Fase da obra ou serviço, você vai descrever qual fase que está. Pode clicar. Única não aplicável ou determinadas fases, colheita, tratos culturais, plantio. Então você vai descrever qual que é a fase. Pode clicar, por exemplo, em alguma dessas aí. Plantio, por exemplo, início da fase. Qual que foi o início da fase? O início da fase é quando você teve na obra ou serviço. A fase de plantio começou no dia de hoje, por exemplo. Ele vai até quando essa fase de plantio? Lembrando que o término da fase é opcional. Então, se você quiser colocar essa informação, pode, porque é uma previsão, ou não, você pode optar por não colocar também. Se você quiser exemplificar, pode colocar alguma data. Pode clicar, abaixar aqui, por favor. Descrição da ocorrência, ou seja, o que você verificou no plantio, o que você recomendou, né, em relação à cova, por exemplo, a orientação técnica, a arar o solo ou não, colocar calcário, não sei
sei, alguma orientação técnica que você tenha prestado inicialmente no plantio. Descreve aí teste só para a gente simplificar. Pode escrever teste. Baixa um pouquinho. Pode clicar em salvar. Pedir para clicar em salvar a propósito, como a colega perguntou. Se você não anexar um arquivo, ele não vai conseguir registrar. Tá ok? Então pode subir. Isso, ou em PDF ou em imagem. Anexar arquivo aqui nesse botão azul. Aí. Acho que pode diminuir um pouquinho a tela. Eu acho que ele não está pegando a tela toda. Dá um Ctrl- aí para ver. Não? Acho que a tela está em mais de 100% talvez. Deu não? Você sabe diminuir a tela, professor? Diminuir a tela, o tamanho da tela? Pelo mouse não deu também, não? Puxa assim. Aqui, ó. Não? Onde que tá? Onde que tá subindo? Clica aqui, ó. Porque ele já tá subindo. Tá? Ele está subindo a aba de anexar arquivo. Tenta clicar nela para ver se vai. Não, Uma vez enviado, aí vamos fazer modificação. Então, você fala em relação ao livro de ordem? Será? Não, não tem como alterar. Enviei 4 vezes porque eu achei que não tinha enviado, vai ficar as 4 vezes lá. Mas tem como você retificar, você vai complementar. Não tem como você alterar o que você mandou, mas tem como você complementar. Isso é justamente para um... Pois é, por que isso acontece, gente? Você fez o plantio, o profissional não orientou adequadamente. Aí, ocorreu, por exemplo, na proliferação de uma praga, perdeu a lavoura toda. Aí o profissional, se for aberto, ele vai lá atrás e faz a modificação. Então, para isso não acontecer, não tem como alterar. Mandou, acabou. Tem como complementar. Aí você fala, Ulisses, mas se ele for complementar, ele vai mudar o que ele colocou lá na frente? Tá, ele pode até fazer isso, mas vai ficar datado quando ele mudou. Então, porventura, você viu que perdeu a lavoura, você vai ver a data. Justamente. Você consegue comprovar que ele não participou efetivamente, que ele não deu orientação técnica adequada, por exemplo. Então tem que tirar aqui. Aí, ó, pronto. Esse complementar seria dentro do livro de ordem do dia 2, tipo, a semana que está na outra semana já, e quer complementar com esse. Tem problema não? Pode complementar. Eu vou exemplificar isso para vocês, vai ficar bem claro. Gente, acreditem, o Johnny clicou em anexar, tá ok? Acreditem, o Johnny clicou em anexar. É Johnny mesmo? Johnny. Clica aqui, por favor, em algum... Só para poder anexar. Pronto, open. Open. Aí. Anexou um arquivo pro professor lá, vai editar agora. Não tem problema não, professor. Não vai dar certo. É bom que me fez lembrar de um detalhe importante. Quando vocês forem anexar o arquivo só aceita até 30 megabytes. Então, não é que tem limitação de anexo, mas para anexar tem a limitação para anexar. Por exemplo, não tem limitação de quantidade de anexos. Tem que ter 30. Por exemplo, se você quiser colocar 30 de 30, você consegue, mas você não consegue colocar um acima disso. Tá ok? Tenta escolher outro arquivo aí menor que esse. Uma foto, alguma coisa. Vai lá. Pronto. Às vezes fotos, se tiver algum plantio, alguma foto de plantio. Vai para Downloads, aí tá em livros. Downloads. Clica lá em cima em livros. Não, vai em livros, lá vai pelo professor que vai mais certeiro. Aí. Downloads, lá embaixo. Aí, isso. Aí tem alguma coisa aí, já tem sei lá, super,
Anexou. Clique em salvar, por favor. Pronto, está registrado no livro de ordem, essa etapa. A questão da retificação, que a gente estava conversando, é esse botão na cor vermelha. Então, mesmo que você relate outra informação, tenta relatar aí. Botão verde. Isso. Algum tipo de relato. Visita e orientação técnica. Não, é o primeiro, isso. Data da vistoria, coloca a data de hoje também. Fase. Coloca já na colheita para diferenciar. Início da fase e o término da fase. Você não vai conseguir porque está posterior. Tem que ser a data de hoje ou o anterior. Ou anterior até 30 dias. Então põe a data de hoje mesmo. O término da fase não é necessário. Anexa algum arquivo novamente. Pronto. Aí, pronto. Pode clicar em salvar. Aliás, descreve a ocorrência, senão ele não vai salvar. Coloca teste 2. Pronto. Salvar. Pronto, registro gravado. Vocês têm agora 2 registros, né, de visita de orientação técnica. Se você quiser retificar esse registro anterior, você pode. Se você quiser retificar esse, também pode. Se tivesse 10, se você quiser retificar os 10, pode. Só que na mesma visita de orientação, o que você for complementar vai a data da complementação. Isso, inclusive, foi sugerido em uma palestra. A gente não tinha observado isso. E um profissional questionou, falou, olha, mas se eu alterar isso aí, não vai a data, pode configurar que eu orientei de fato na época. Aí a gente promoveu a alteração no sistema e colocou a data da inserção dessa retificação. Então você pode retificar o relato. É a única fase do livro de ordem que não precisa ser anexado a algum arquivo. Isso. Pode, fecha essa descrição da ocorrência. Pode clicar em retificar o relato. Aí ele vai te pedir, as demais informações vão estar congeladas. Você vai conseguir só descrever e complementar. Se você quiser anexar mais alguma coisa, também você consegue, mas não é obrigatório. Pode clicar aí em retificação e salvar. Excluir não tem como, só retificar. Perfeito. Pode baixar a tela aí. Isso. Retificação. Não tem problema não. Tá certo. Vou clicar em salvar. Pronto. Retificação realizada e a data da retificação também é informada, tá vendo? Perfeito? Em relação ao livro de ordem, gente? Então a gente já abriu o livro de ordem, preencheu um RT, já preencheu o livro de ordem também, agora a gente vai fechar o livro de ordem e ART. Pode subir o mouse lá em cima. Aí. Mais um pouco. Aí. Você pode retornar aqui a ART. Retornando a ART, gente, você tem esse gerenciamento de ARTs. Nesse item, você tem a opção de dar a baixa na ART. Quando você dá a baixa na ART e essa ART tem um livro de ordem, automaticamente você já fecha tudo. Fecha o livro de ordem, fecha a ART. Ah, Ulisses, mas eu esqueci de pôr alguma coisa. Deu baixa na ART, acabou o contrato, você não consegue inserir mais nada na ART. Tá ok? Pode clicar em gerenciamento de ARTs. Efetuar baixa de contrato de obras ou serviços. Selecione algum, por favor. Essa é a carinha de baixa do contrato. Quando você vai dar baixa no contrato, vai te solicitar a informação do motivo pelo qual você está dando baixa. Você concluiu a colheita, por exemplo, você finalizou o seu serviço, então seleciona aqui o motivo. Conclusão, por exemplo. Clica aqui.
motivo. Aí. O livro, o que você falou que tem validade 30 dias? Isso. Você iniciou sua lavoura hoje, visitou, prestou orientação técnica. Olha, eu quero que vocês arem essa terra aqui que está muito dura, faça isso, aquilo. Beleza. Você tem 30 dias, a partir desse dia que você visitou, para inserir essa informação no livro de ordem. Se passar desses 30 dias, você não consegue anexar mais. Tá bom? Aqui motiva a conclusão, por exemplo, ou pode ser, clica de novo, por favor. Pode ser, por exemplo, a paralisação da obra ou serviço, pode ser a rescisão contratual, você está saindo da empresa e por essa razão você está dando baixa no contrato, ou a substituição do profissional. Não, a partir de agora eu vou fazer uma viagem, por exemplo, para o exterior, vou ficar fora, não vou conseguir acompanhar a colheita, a finalização disso. Então, um novo profissional vai assumir minha responsabilidade e minha responsabilidade finda aqui, por exemplo. Aí você vai citar onde você está parando essa responsabilidade e dali para frente é o novo profissional. Pode clicar em conclusão, coloca a data real de início da atividade novamente, a data real do fim da atividade, a etapa se é uma observação específica pode colocar, e aí lá embaixo, pode baixar, lá embaixo tem a opção de dar baixa no contrato. Deu baixa no contrato da RT, baixou a RT e o livro de ordem, tá ok? Agora eu vou voltar para o meu aqui. Quando baixa, eu não consigo fazer nenhuma alteração, nenhuma inscrição. Mas ela pode. fica salva, todas aquelas informações ficam salvas. Ficam salvas no sistema, você pode acessar ela a qualquer momento. Mas assim, modificar, alterar, inserir, mas Não, mais nada. Não? Aqui. Agora. Então, gente, a gente viu os serviços obrigatórios no site, vocês conseguem acessar tranquilo? Tá ok? A gente está desenvolvendo isso. A gente está desenvolvendo um tutorial, um vídeo explicativo em relação ao livro de ordem e RT nas diversas modalidades, exemplificando um preenchimento, por exemplo, de algum específico da sua área. Mas está em desenvolvimento ainda. Mas até lá. tem algum tipo de palestra, uma cerimônia, como que Vocês vão me ver de novo. Só o profissional credenciado tem acesso ou podem presenciar? Se eles quiserem treinar, eles podem? Podem, eu te passo ao final a senha do fulano, se vocês quiserem treinar, fazer uma área específica disso. Ó, gente, essa aula vai ser de preenchimento de RT, vale ponto, tranquilo. É até bom que alimenta meu banco de dados lá para mim fazer livro de ordem. Viu? Isso aí eu passo ao final a senha. Mas a questão do anual pagando é recomendado para todas as engenharias ou diferencia, tipo, a agronomia é um valor? Todas as engenharias, todos os cursos superiores é um valor só. O curso técnico, no caso, tinha um valor abaixo, mas a maioria dos técnicos saíram do sistema. O técnico de segurança do trabalho eu acho que pode estar vinculado ao CREA também, mas ele não tem um conselho específico, mas ele pode estar vinculado, então ele tem uma taxa mais baixa. Lembrando que assim que vocês se informarem, a primeira anuidade de vocês têm um desconto de 70%, né, desde que vocês façam um registro em até 180 dias da colação. Tá ok? Certidão de acervo técnico, eu citei para vocês, não? Vocês sabem o que é certidão de acervo técnico? Ela é mais utilizada, gente, em licitações públicas, né? Onde o órgão público ele exige a comprovação da experiência. E como é que o profissional comprova a experiência? Por meio da CAT, que é a certidão de acervo técnico. Ele fez um serviço, fez o livro de ordem desse serviço, concluiu. Então ele solicita ao conselho um documento, que é a CAT. Ele insere nessa CAT o orçamento, por exemplo, ou outras informações pertinentes, e aí ele consegue gerar ali uma comprovação da participação dele naquela obra ou serviço. E com isso em mãos, ele consegue participar de licitações públicas, por exemplo. Tá ok?
Placa de obra-serviço, algumas recomendações do que deve constar na placa de obra-serviço. Se vocês quiserem tiver a foto também pode ficar à vontade. Nome do autor ou coautor dos projetos, né, e do responsável técnico pela execução da obra ou serviço. Título, número da carteira ou visto, como a colega perguntou, na atuação de outro estado. Atividade técnica específica, né, do qual o profissional vai desempenhar, ou seja, você é responsável pelo quê? Pelo projeto, pela execução, pelo quê? Você vai discriminar também na placa de obra. O nome da empresa executora, se for o caso, e o visto dela, se for o caso também. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo, que é um vídeo que foi desenvolvido pelo Confea, que trata da valorização profissional. Ele traz aí as informações de como os profissionais, por exemplo, do sistema estão presentes na sociedade. E de certa forma mostram para a sociedade a nossa importância para ela. Eu vou tentar clicar aqui. O que o profissional de engenharia tem a ver com a nossa vida? Os engenheiros constroem a nossa moradia. Os que nos levam de um ponto a outro pela terra, mar. E eles são capazes de enviar um ao espaço, lançar satélites que nos permitem comunicar via remoto ao Chile, da China ao Amapá. A engenharia planta, produz, realiza, derruba barreiras com novas ideias e tecnologias. Os engenheiros fazem a indústria pulsar, o agronegócio crescer e a economia girar. A engenharia preserva o meio ambiente, preza pela sustentabilidade. E também está na água que abastece os lugares, na internet e suas nuvens, nas comunicações e seus cabos de fibra ótica e nos transformadores. Sim, a engenharia transforma e os engenheiros são protagonistas da transformação e da inovação. O trabalho dos engenheiros faz o nosso dia a dia melhorar. A produção aumentar e o produto escoar. A engenharia faz a vida funcionar. O que o profissional de engenharia tem a ver com a nossa vida? Afinal, tudo gira nas mãos da engenharia. Conselho Federal de Engenharia e Economia. Regulamento defendendo a sociedade. Pessoal, eu coloquei aqui os dados da ouvidoria. Caso vocês tenham alguma dúvida ao decorrer da vida profissional de vocês, vocês podem saná-los por meio do chat online no site do CREA. É bem interativo, bem tranquilo. Geralmente as perguntas são respondidas em torno de 1 minuto, 2 no máximo. O atendimento das 8 às 17 da ouvidoria. Está aqui o e-mail da ouvidoria, o telefone, que vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Geralmente eu recomendo a ouvidoria, porque como eu estou viajando sempre, eu posso demorar a responder vocês, para vocês não chatearem comigo, né? Mas me coloco à disposição, claro. Estão meus contatos aqui também, de e-mail e da assessoria institucional. Quem quiser meu contato também, pessoal, eu passo ao final. Muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade. Eu peço também a vocês que sigam as redes sociais, né? Tá aqui a minha rede social, Instagram, e também do CREA Goiás. Obrigado. Vou abrir para perguntas novamente, quem quiser tirar dúvida. Mais alguma coisa? Ou quem quiser perguntar ao final também. Dúvidas? Não? Eu tenho uma pergunta, assim, que eu queria Pode falar, professor. fazer. Tipo assim, por exemplo, qual que é o papel do CREA ou no sentido seguinte? Você viu que teve um acidente que aconteceu em Mariana. Certo. Provavelmente alguns profissionais eles aceitam alguma coisa alguma coisa. Mas se um profissional ele tiver, no sentido dele, um profissional que tenha aquele caráter tal, ele decidir denunciar, por exemplo, um processo, né, de tentativa de suborno. A UPEA tem alguma responsabilidade, por exemplo, para ajudar esse profissional? Para ajudar esse profissional. Professor, é uma boa pergunta. Eu não sei te responder ela, mas vou buscar essa informação. Inclusive porque eu já vivenciei isso. E eu, na época, eu relatei para o meu superior, mas não, sinceramente eu não sei dizer se o CREA consegue amparar nesse sentido. Eu vou buscar essa informação e te passo. São um pouco delicados porque você não consegue, às vezes, comprovar isso.
Já me colocaram dinheiro no meu bolso, eu tirei e devolvi. Mas como é que você comprova isso? É um pouco difícil, mas eu posso perguntar isso e ao conselho para você posteriormente. Tá ok? Mas, como você disse, aí nesse caso, igual, por exemplo, o desastre é o CREA, sei lá, da região que se responsabiliza, ou já entra no mérito da Polícia Federal? Por envolver uma empresa. Então, vocês lembram que eu citei para vocês das nossas responsabilidades? Então, cada qual, por exemplo, se o órgão, a questão criminal envolve a polícia vai ser acionada em relação àquilo. Né? Então, cada qual vai se manifestar, cada órgão vai se manifestar conforme a sua atuação e responsabilidade. O que o CREA em si vai fazer? Vai verificar se o profissional teve parcela de responsabilidade ou não, se ele faltou com a ética, por exemplo, em algum caso, e vai verificar, penalizar o profissional ou absolver ele da responsabilidade. Então ele vai verificar isso. Então a questão do livro de ordem, como a colega citou, ou foi o colega, não lembro, ele respalda o profissional. Imagine vocês, por exemplo, o profissional ele recomendou que tivesse sido algumas intervenções, por exemplo, a relocação do canteiro do pessoal lá em Brumadinho, por exemplo. Então, eu recomendo que seja realocado, porque aqui é uma área de risco, né? Então, e não foi executado isso. Mas ele comprova isso por meio do livro de ordem, por exemplo. Então, ele tem que ser isento dessa responsabilidade, concorda? Então, ele consegue comprovar isso. Né? Fazer um registro fotográfico, fazer uma notificação formal, de preferência uma notificação formal, recomendo que seja relocado e assina e pede o recebido, anexa no livro de ordem, porque isso é um documento que vai respaldar o profissional futuramente. Mas aí se o cavaleiro, por exemplo, ele orientou, aí tem que ter a assinatura dele e a assinatura da pessoa, no caso ela se responsabilizar, não quis acatar a ordem, por exemplo. Ou A ciência, vamos dizer assim, sua recomendação, o senhor me dá uma ciência, por favor, que eu estou te recomendando isso? Não, tudo tranquilo. Data, assina, se anexa no livro de ordem. Porque isso pode respaldar o profissional futuramente e evitar um caso, por exemplo, o profissional ser preso, por exemplo, um caso. Né? Então isso respalda o profissional. porque se não tiver assinatura, por exemplo, ele pode alegar no livro de ordem que ele passou nada. Sim. E ele só tirar a culpa dele e jogar no pessoal. Sim, ele pode alegar isso. Então, por isso que é importante vocês fazerem esse documento físico, assinarem junto com dando a ciência, né? Sempre. Então, ele pode falar que ele realmente orientou e falou que estava em perigo, por exemplo, igual lá em Brumadinho. Ele coloca no livro de ordem que ele avisou para o dono lá da empresa que estava em risco, só que ele permitiu que aquilo continuasse. Não deve ser Porque geralmente, por exemplo, o profissional pode participar de uma etapa específica e parecer técnico. Então eu estudei e apontei tudo que tem que ser mudado, mas eu não vou executar isso. Então quem vai executar pode ser outro profissional. Então esse outro profissional pode dar a ciência, por exemplo, e ser responsabilizado por não ter alterado. Então essa responsabilidade ela pode ser dividida ou pode ser redirecionada. Por exemplo, se eu participei da parte de estudo e parecer técnico, eu me responsabilizo por essa parte. Se eu me responsabilizo pela execução, e, por exemplo, eu cheguei no proprietário e falei, olha, é necessário fazer essas intervenções que foram recomendadas. Não quero mexer com isso não, vou gastar muito dinheiro. Então, o profissional não deve se submeter a isso. Se ele se submete a isso, ele corre esse risco de ser usado por isso. Perfeito? Mas aí, se não tiver nada registrado no livro de ordem, às vezes o profissional ele perde a carteira de atuação. Não necessariamente. Vai ser julgado pelo plenário, né? Depende do entendimento do plenário. Geralmente, quando chega um caso assim, mais grave no plenário, a primeira informação que a gente pede vamos solicitar o máximo de informações dessa obra, desse serviço, para assim poder julgar. Porque a gente não pode julgar sem ter informações em mãos. Ulisses, você acha que o cara estava errado lá em Brumadinho? Não sei. Não tive acesso ao documento que ele elaborou, não ouvi, por exemplo. A gente não consegue julgar, dizer que se ele estava certo ou errado.
né? Aí o plenário solicita todas as informações, a comissão, se for necessário, vai em loco, faz uma análise, né? Para aí sim poder julgar esse profissional. É dado direito de defesa a ele pode apresentar alegações dele, o plenário vai avaliar, né? E aí pode ser que ele tenha o registro profissional cancelado ou não, vai depender da análise. Perfeito? Mais alguma pergunta, gente? Então, muito obrigado. Muito obrigado.